O renascimento cultural e científico foi um movimento muito importante que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e é muito importante que você saiba as principais características dele e suas consequências. Eu sou Tiago Paiva e seja bem-vindo a esta videoaula. Bom, primeiramente a gente tem que entender o conceito do que é renascimento. Eu peço desculpa porque a minha voz está meio anasalada porque eu estou gripado. Mas enfim, o Renascimento foi um movimento artístico e intelectual que revolucionou a cultura e forneceu as bases da ciência europeia nos séculos XV e XVI. O Renascimento ocorreu nesse período. E o local onde ele ocorreu, o berço do Renascimento, foi na Itália. Ele começou na Península Itálica e depois se espalhou por toda a Europa. É importante também que você entenda o contexto quando o Renascimento ocorreu. Ele ocorreu durante a passagem do feudalismo para o capitalismo, que era um período onde a burguesia estava crescendo por causa da ascensão do capitalismo. E o Renascimento ele influenciou em toda a sociedade, não foi só na cultura ou na ciência. Ele influenciou na economia, na política, na religião, etc. Sendo que o foco do movimento renascentista foram na filosofia, nas artes e nas ciências. Aí foram elas que gerou todas as mudanças na sociedade. Por isso o nome Renascimento Cultural e Científico. Bom, é importante também estabelecer uma diferença que muita gente confunde entre o renascimento comercial e urbano e o renascimento cultural e científico. O renascimento comercial e o renascimento cultural. Não são a mesma coisa. O renascimento comercial, ele começou um pouco antes do renascimento cultural. Foi nele que a burguesia surgiu, foi a criação da burguesia, foi no renascimento comercial. E já o renascimento cultural é o nascer de novo das ciências, da cultura, da filosofia, dessas coisas. Então existe uma diferença entre um e outro. E você também precisa saber que a maioria dos livros vestibulares, quando se referem a renascimento, se referem ao renascimento cultural. A palavra só o renascimento quer dizer o renascimento cultural, justamente por ser um movimento mais notório, não que o outro não tenha importância, mas porque ele marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente pode chamar de renascimento cultural e renascimento cultural e científico. O renascimento comercial e urbano ocorreu antes, é outra coisa. Bom, a inspiração do movimento renascentista foi a cultura clássica, a cultura greco-romana, das cidades da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Essa foi a inspiração deles porque eles achavam que os pensamentos dessa época eram muito humanos e coerentes, diferente do que estava acontecendo na Idade Média. Baseado nisso, é importante que vocês saibam as características do Renascimento. Primeiramente, nós temos o antropocentrismo, que dizia que o homem era o centro do universo. Foi baseado no antropocentrismo que foi criado o humanismo, a corrente que fala que a vida tem que ser os estudos voltados para o homem. Isso contraria na Idade Média, né, que acreditava no teocentrismo, que Deus era o centro das coisas, que tudo era muito divino. Agora a sociedade estava mais, os renascentistas, focados no homem. Outra característica é o racionalismo, que dizia que a razão é o único meio de conhecimento e a única forma de se chegar à verdade. E dessa forma eles diziam que a inteligência, que o dom artístico e o conhecimento eram as qualidades mais importantes do ser humano. Tinha o universalismo, que dizia que o homem devia se especializar em diversas áreas, assim como fez Da Vinci, que era escultor, era estudioso. Da Vinci era tudo. Da Vinci era um polímata, desculpa a pronúncia, não sei se é assim, que quer dizer o homem que aprendeu demais. Enfim, dizia que o homem devia aprender várias coisas, não só focar em uma única área. Os renascentistas diziam isso. Havia o experimentalismo, que era baseado no empirismo, ou seja, a melhor maneira de se chegar à verdade é por meio da experiência. E havia o hedonismo, que pregava que a vida devia ser em busca do prazer. O homem devia estar sempre e estar feliz se vivesse em busca do prazer. Bom, falando de história agora, vocês precisam saber o que eram os mecenas. Os mecenas eram como se fossem patrocinadores de artistas renascentistas. Eles davam um mecenato, que era ajuda financeira, proteção para os artistas, e eles, em troca disso, eles queriam fama, eles queriam estar associados às imagens que os artistas iam produzir, porque muitas famílias nobres encomendavam retratos na época, e assim esses mecenas, que eram geralmente governantes e burgueses, iriam ficar
populares. Isso ocorreu durante o Renascimento cultural. E outra coisa importante que vocês precisam saber é a criação da prensa móvel por Gutenberg. Isso ocorreu por volta de 1450. A prensa móvel era um tipo de impressora que fez com que a imprensa na época se desenvolvesse muito e rápido. Por isso, nesse período, alguns historiadores dizem que foi o surgimento da imprensa, justamente porque a circulação aumentou muito rápido. A invenção de Gutenberg ficou muito popular na Europa, o que aumentou drasticamente a circulação de livros, o que foi muito bom. E agora eu vou falar de alguns renascentistas importantes que vocês precisam saber. Bom, no campo da cultura nós temos a literatura, onde se destacaram Shakespeare com suas peças Romeu e Julieta, Macbeth, não sei também se está certa a pronúncia, e também se destacou Luís Vaz de Camões com a sua obra, o livro de poesia épica Os Lusíadas. E já no campo das artes se destacaram Da Vinci com seus quadros famosos, a Mona Lisa, a Última Ceia, e Michelangelo com a escultura de Davi. Bom, já no campo das ciências se destacaram Galileu Galilei com suas contribuições para a física, os seus experimentos de que uma bola de aço e uma pena, quando jogadas no vácuo, chegam no solo. No campo das ciências, nós tivemos Galileu Galilei com suas contribuições para a física, tivemos também Isaac Newton com suas leis de Newton para a física, tivemos Nicolau Copérnico, que defendeu o heliocentrismo, descobriu que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol e não os outros planetas e o Sol ao redor da Terra. Nós tivemos também Francis Bacon, que defendeu o método científico, foi um dos que contribuíram para a criação do método científico, um método para chegar à conclusão, para transformar uma teoria, uma hipótese em algo realmente comprovado. E Da Vinci, que como eu já mencionei, era um polímata. Ele fez o Homem Vitruviano, onde ele analisava a proporção do corpo humano, essas coisas. E para finalizar, vocês precisam entender uma relação. Vocês precisam entender que o renascimento cultural ele está ligado com o desenvolvimento da burguesia. Por quê? O Renascimento ele era meio individualista, ele pregava as ideias individualistas, como todas as ciências têm que estar voltadas para o homem, o antropocentrismo, ele também pregava o hedonismo, que o homem tem que estar buscando sempre pelo prazer. E isso está associado à ideia do capitalismo, onde o homem ele tem que sempre estar evoluindo em busca do prazer. Dessa forma, quem ganhava com isso eram os burgueses. Portanto, essa é a ligação. O renascimento cultural ele contribuiu muito para o desenvolvimento da burguesia. É importante que você saiba isso. E é isso que você precisa saber sobre o renascimento cultural e científico. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.